Eu sou Silvana Blanc, mentora de relacionamento, e o tema de hoje é 5 fases para você sair da crise no casamento. Quando você percebe aí que você está em crise, que tem uma dificuldade no seu casamento, que o casamento não está legal, você passa aí por algumas fases. Como eu posso sair da crise no casamento? Como a gente faz isso? Qual é o processo dessa mudança? Então, quando você está em crise, você está com uma dificuldade aí no seu casamento, a primeira fase que você vai passar é a negação. Muitas das vezes a gente não quer reconhecer que a gente está com aquele problema. Quais são as fases? O que acontece quando eu identifico que eu estou com um problema no casamento? Já não está assim tão legal quanto era antes, o casamento já não é mais aquela coisa que eu percebia no início e eu preciso fazer algo. Existe algo que eu preciso fazer no casamento, porque se a gente não faz, é como a gente cuidar ali da febre, né? Apareceu uma febre e se eu não cuido, aquela doença pode piorar. Agora, se eu trato aqui no início, a chance daquilo não piorar é muito maior. É muito mais fácil tratar uma gripezinha do que uma pneumonia. Então, quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está fluindo aí no casamento, que tem algum problema aí, a gente começou a discutir muito, a gente não está se entendendo, é preciso reconhecer. Mas existe um processo, 5 fases que todos nós passamos. Quando a gente identifica o problema, a primeira fase é você negar, é você não querer aceitar que isso está acontecendo com você. Você olha para aquela situação e fala assim, não, tá tudo bem, isso aí não é comigo, é uma bobeira, a gente só discutiu aí, a gente anda meio discutindo, daqui a pouco isso passa. E aí você fica ali negando, fugindo de que existe uma dor, fugindo que tem algo que não tá legal. E aí você pensa, isso não tá acontecendo, isso é mentira, eu não quero acreditar que a gente tá se desentendendo. Comigo não, meu casamento, não, eu casei para dar certo. Comigo não tá acontecendo isso. Então essa é a primeira fase. Você tenta negar para você mesma que você precisa de ajuda, que você precisa transformar alguma coisa. Quantas vezes a gente fica ali tentando e se achando o suficiente, né? Não, eu sei o que fazer, eu sei como lidar com isso, eu não preciso de ajuda, eu não preciso falar isso para ninguém. E de fato, a gente não tem que sair aí falando para as pessoas mal do marido, falando do problema, mas você precisa, às vezes, da ajuda correta, da pessoa que pode aí encaminhar, te ajudar nesse relacionamento. Então, não fuja da situação. Se você está percebendo, é uma coisa natural, todo mundo passa por essas 5 fases, quando tem que sair da crise, quando tem que resolver algum problema. Eu quero fazer uma mudança nessa situação, eu vou passar por essas 5 fases e todo mundo passa. Não adianta você dizer assim, não, mas comigo não, eu chego, percebo logo que tem um problema, eu resolvo e tá tudo certo. Não, porque isso é natural do ser humano. Então, o primeiro passo, você vai negar, você vai dizer assim, não, isso não tá acontecendo comigo, eu acho que isso é bobeira, eu vou observar, mas eu acho que não é comigo não. A primeira coisa é a gente negar, a gente achar que não precisa de ajuda, que não está acontecendo nada, que daqui a pouco isso vai se resolver sozinho, e aí a gente nega. Mas aí vem uma segunda fase, que é a fase da raiva. É quando você percebeu que de fato está acontecendo aí uma crise, que de fato você está passando por uma fase ruim, e aí você fica com raiva. É a fase da raiva, onde você começa, isso não é justo comigo. Por que isso está acontecendo no meu casamento? E aí você fala, meu marido que é o culpado disso, é ele que está fazendo tudo errado. E você cria aquela fase ali de revolta, de rebeldia. Você fica ali injustiçada, se sentindo inconformada com aquela fase. Então primeiro você vai negar. E depois que você percebe que de fato isso está acontecendo, você vem a fase da raiva. Então são as 5 fases. Essa segunda fase é aquela fase onde você vai ter raiva, onde você vai culpar o outro, onde você vai ficar se questionando por que isso está acontecendo comigo. Isso acontece demais quando acontece, por exemplo, uma situação de infidelidade no casamento. Não, comigo, no meu casamento, não, isso não podia ter acontecido. Acontece lá com fulano, com ciclano, mas no meu casamento, comigo não.
E a gente acha que a gente é melhor do que os outros, né? E será que, por que o seu não? Não deve. Infidelidade não deve acontecer no casamento de ninguém. Mas se aconteceu, não adianta você ficar aí revoltada só, parar nessa fase da revolta e ficar, não, comigo não. A gente tem que entender que todos nós somos humanos, todos nós temos luz e sombra. E quando a gente não entende isso, a gente para em uma dessas fases, por exemplo, na segunda, que é da raiva, e você fica ali só na revolta, comigo não, o meu casamento não, o meu marido jamais, meu marido me ama, ou então você mesmo, eu jamais vou errar, eu errar. Quando a gente fica nessa coisa do perfeito, o que acontece aí? O primeiro eu, a gente cai e sofre demais. Então, tem essa segunda fase, onde você vai passar por essa raiva. E se você estiver, por exemplo, hoje passando por ela, você tem que entender que está tudo bem. Primeiro você negou, você não queria saber que tinha problema no seu casamento. Na segunda fase, você vai ficar aí com raiva. Por que tinha que ser assim comigo? Por que meu marido começou a ficar frio? Por que meu marido dá mais atenção para a TV do que para mim? Por que meu marido agora de repente esfriou, não tem tempo para nada, anda cansado? O que está acontecendo aí? Por que isso está acontecendo? E aí você fica com raiva e fica se questionando. Só que vem uma terceira fase, que é a fase que a gente chama de barganha. É a hora que você fala assim, eu faço qualquer coisa para que isso mude. Eu vou fazer qualquer coisa para isso dar certo. Aí você já começa a tomar um pouco de consciência. Então é aquela hora que você fala assim, a hora que a pessoa fala assim, se você me aceitar de volta, eu vou ser o melhor marido do mundo. Se você aceitar isso, eu vou fazer diferente daqui para frente. Você começa aí a fase da barganha, o que eu posso fazer para resolver esse problema no casamento? Como eu posso fazer para sair dessa crise? Então primeiro você negou, você não quis ver o problema. Depois você sentiu raiva. E aí você vai para essa barganha. Eu faço qualquer coisa para isso mudar. E aí a gente tem que ter cuidado com essa fase, porque muitas das vezes nessa fase a gente acaba, se a gente não tiver equilíbrio e aí a sabedoria para agir da forma correta, a gente acha que nessa barganha a gente tem que fazer tudo o que o outro quer para o casamento dar certo e ser feliz. E não é isso. Para eu sair de uma crise no casamento, eu não tenho que fazer toda a vontade do outro. Não é fazer toda a vontade do outro que vai resolver o problema. E quantas pessoas nessa fase da barganha acabam ali se perdendo? Porque eu faço qualquer coisa por você. E aí ela começa a fazer tudo o que o outro quer. Mesmo sendo coisas que às vezes vai passar por cima dos valores dela. E quando você passa aí por cima desses valores, quando você começa só a querer agradar o outro, fazendo essa barganha, não, eu faço isso para você, para que você mude. E aí você começa aí nessa fase prometendo tudo, fazendo tudo que o outro quer e se desrespeitando, você não se respeita. E aí você acha que tem que fazer tudo. E muitas das vezes o não fazer, muitas das vezes a disciplina para aquilo melhorar é eu não fazer. Muitas das vezes para aquilo funcionar eu não posso dar o braço a torcer ali porque senão a coisa vai piorar. Por exemplo, o seu marido fica ali pensando assim, ele vai te ameaçar, tá? Seu marido, ele vai virar para você e vai falar assim, olha, se você não mudar, a gente vai separar, você vai ser uma mulher divorciada, vai ficar sozinha, cheia de filhos. Tem homens que fazem essa covardia dessas ameaças, né? E não são poucos. Então, se você não fizer isso que eu tô querendo, a gente vai separar. Você vai ficar aí divorciada, sozinha. E aí você fala, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Meu casamento, não. E aí você faz aquilo que ele está te pedindo, você se sujeita a fazer aquilo. Então tem que ter cuidado com essa fase da barganha, porque senão você se deixa de lado para tentar aí salvar seu casamento, para tentar sair dessa crise. E quando você perceber, quando passar todas as fases, quando você olhar para você, cadê você? Você tá lá entregue. Ah, você salvou, o casamento hoje existe, você continuou casada.
mas você se perdeu de você mesma. Não tem ninguém ali. Você está casada, mas está infeliz. E não é esse o objetivo. A gente tem que ser casada e feliz. Então, a gente precisa agir com sabedoria. Porque essas 5 fases que eu estou mostrando aqui hoje para vocês, todos nós passamos. Essas 5 fases, elas fazem parte de um processo de mudança. Você quer mudar algo na sua vida? Você quer transformar algo? Você vai passar por essas 5 fases. Seja qual for a situação que você quer mudar. Como, por exemplo, o método cura do casamento, eu proponho ali, dentro do método, eu começo propondo um novo estilo de vida. Você quer transformar seu casamento, sua vida, comece por você, por seus comportamentos. E eu proponho ali algumas mudanças aí no seu dia. Mas pode ser que você também, até mesmo para você fazer a metodologia que eu estou te propondo, você vai passar por essa fase. Primeiro negar, não, acho que eu não preciso disso, acho que eu não preciso mudar. Aí depois você fica, será que eu preciso mesmo? Ele que tinha que mudar, ele que é culpado, ele que erra comigo. E aí você fica nessa, aí vem a barganha com você mesma. Olha, você precisa fazer uma mudança na sua vida e aí a sua mente começa. Não faz isso, porque você... Aí a gente fica nesse diálogo interno, nessa luta, porque a gente passa por essa fase toda vez que a gente precisa sair de uma crise, toda vez que a gente quer mudar, toda vez que vai viver algo novo. Então, quando a gente tem conhecimento que existe essa fase, quando você sentir isso, você já vai saber, é só uma fase. Daqui a pouco eu vou viver uma coisa nova. Daqui a pouco isso vai passar. E aí você vai entender quando eu chegar na última fase. Qual é o objetivo dessas 5 fases que a gente passa? Por que a nossa mente faz a gente passar por isso? Por que a gente tem esse caminho? E aí você vai entender. Então, cuidado com essa terceira fase da barganha. Porque não deixe que, para lutar pelo seu casamento, não é fazer tudo o que o outro quer. Não é assim que você vai conseguir transformar alguma coisa. Às vezes a gente tem que abrir mão, às vezes a gente tem que renunciar, mas não é fazer tudo o que o outro quer passando por cima de nós. Nós temos primeiro lugar é eu saber o que é importante para mim, eu me sentir amada, eu me respeitar, porque senão eu não consigo fazer com que o outro me respeite. Eu não vou conseguir fazer com que o outro me respeite. Porque eu primeiro preciso conhecer o meu valor, conhecer, me amar, me sentir amada. Porque senão, esse copo d'água aqui, ele tá pela metade. Ele podia estar vazio, para eu dar um exemplo melhor. Mas tá pela metade, vamos lá. Seu marido às vezes até tá querendo mostrar amor para você. Mas se você tá assim, vazio, ele pode te dar, mas não tem dentro de você, você não vai reconhecer amor. Tá, isso é amor? Isso que ele está fazendo para mim é amor? Será que isso é um sinal de amor? Você não reconhece porque não tem dentro de você. Eu só vejo fora o que tem dentro de mim. Então, a gente tem que ter cuidado com essa barganha de querer doar o que a gente nem tem. Então, é preciso, sim, eu vou fazer algo para transformar o casamento, porque isso é importante. Ele falou que se eu passar a fazer isso, ele vai se sentir mais amado, vai ser importante para o nosso casamento, então eu vou fazer. Mas isso que eu vou fazer está dentro dos meus valores, dos meus princípios? Isso vai ser bom mesmo para a relação? Então, cuidado aí com essa fase da barganha. A relação é assim, às vezes o outro... você está exatamente aí nessa fase da barganha que eu acabei de falar. Olha, você precisa fazer isso. Porque se a gente não fizer, a gente não vai conseguir sair dessa crise, a gente não vai conseguir sair dessa situação. Primeiro a gente nega, né? Não tem problema comigo, meu casamento comigo não. Depois a gente fica nessa raiva, aí a gente passa por essa barganha. Então você precisa investir mais nessa relação. Buscar ser carinhosa. Eu tô passando por uma questão física, é uma questão física, é uma doença, mas eu preciso aí tentar equilibrar isso. Porque as outras pessoas, é por isso que quando a gente muda, a gente afeta o outro.
Não tem como, toda transformação na nossa vida começa por nós. Porque se eu mudo o meu comportamento, o outro vai sentir isso e vai se comportar diferente comigo. Ah, mas eu tô passando por uma situação física, tá difícil para mim. Tenta equilibrar, faz um esforço. Tenta ser mais carinhosa, tenta conversar mais, tenta mostrar para o outro o que é importante para você. Porque muitas das vezes a gente fica ali também sofrendo e o outro não tá entendendo, acha que você tá ali de frescura. Não, você tá de frescura aí, só sofrendo, sai daí. E ele quer, tá preocupado com ele. Mas então mostra para ele o que é importante para você. Você se esconde, guarda seus sentimentos e não fala para o outro o que é importante e quer que ele adivinhe. E quer que ele somente te compreenda. Então a gente também tem que agir. Como que o outro vai adivinhar o que eu estou sentindo? Ninguém consegue saber o que a gente está sentindo. A nossa dor, só a gente sabe. As pessoas podem imaginar que eu estou passando por isso, que eu estou passando por aquilo e estou sofrendo. As pessoas conseguem imaginar, ter uma ideia do que seja isso. Mas ninguém vai conseguir saber exatamente qual é a sua dor. Então você precisa falar para ele. Falar para ele o que é importante para você. Olha, eu ajudo sim na relação, mas para eu ajudar aí, é importante para mim que eu consiga fazer isso e isso. Você também me apoia? É uma coisa mútua. Essa barganha é aí o momento de negociar. Sim, eu te ajudo nisso, mas para mim é importante para eu ser feliz também conquistar isso aqui. Será que você me apoia nos meus projetos, nos meus sonhos? Porque senão a gente fica só doando. E a vida tem que ter esse equilíbrio de dar e receber, dar e receber. Ah, eu vou abrir mão de algum compromisso para estar mais em casa com meu marido. Ok, mas eu tenho que mostrar para ele, olha, mas esse momento aqui eu preciso sair para resolver tal coisa. E isso é importante para mim. Então você precisa mostrar isso para ele, deixar claro. Porque ele não vai adivinhar. Ele não vai adivinhar aquilo que é importante para você. Então nessa fase de barganha você tem que negociar, você tem que dizer o que é importante. É conhecer o outro e se deixar conhecer. Ninguém vai ficar adivinhando o que é importante para você. Então é preciso aí você fazer isso. Aí vem a quarta fase, que é a depressão. É você se sentir assim, nossa, nunca mais vai ser como antigamente. Meu mundo perdeu a cor, a vida agora tá sem graça, a gente passou por essa crise, por essa dificuldade e assim, não dá mais para voltar atrás, eu não vou conseguir confiar de novo, a gente não vai conseguir se sentir amado de novo. E aí vem essa fase aí de depressão, nunca mais vai ser igual, agora o casamento acabou mesmo, minha vida não vai ser mais a mesma coisa, eu não vou conseguir me reerguer, e aí você fica ali, naquela tristeza. Essa é a quarta fase. Mas é preciso passar dessa fase e vir para a quinta, que é a aceitação. É você entender que está tudo certo. Se aconteceu algo na sua vida é porque tinha que ser dessa forma. É a hora que você aceita. Você entende que você não vai apagar aquela dor, que você não vai tirar aquela dor. Mas você pode sim, que a dor existe, essa dor existe, mas eu escolho se eu vou sofrer ou não. Sofrer é opcional. A dor existe, aconteceu alguma situação que está te causando dor. Agora, a escolha, se eu vou ficar sofrendo ou não, isso é escolha, é opcional. Mas eu só consigo me curar, eu só consigo concluir essas 5 fases quando eu entendo isso e eu aceito a minha história. Então você vai aceitar. Isso aconteceu na minha vida. Tudo isso aconteceu. Então eu me aceito. Eu aceito como eu sou. Eu aceito aquilo que aconteceu. E agora sim eu vou transformar. Quantas pessoas às vezes passam em uma situação, aí daí, eu tô colocando aqui a infidelidade porque é algo sempre mais forte, né? E que as pessoas acham que nunca mais poderão ser os mesmos. Não vai ser o mesmo, mas pode ser melhor. Agora, se você parar aí pensando, não vou confiar mais,
não vou conseguir mais isso, o casamento acabou, é muito ruim. E aí você fica ali num estado de sofrimento, você não consegue transformar. É preciso passar por essas 5 fases para você sair dessa crise. Quer sair da crise do casamento? Primeiro, você com certeza, dependendo de como você tá, aí você já negou. Já pensou, não, no meu casamento não, tá tudo bem, eu vou resolver sozinha, eu não preciso de ajuda. Você já teve raiva, eu não sei se você já passou por essa barganha tentando resolver sozinha. Já ficou em depressão, caramba, nunca mais vai ser a mesma coisa, não é possível transformar. Então, agora eu te convido a aceitar. Eu não sei o que aconteceu na sua história. Eu não sei o que tem aí na sua história. Qual é a dor que você está passando, mas você sabe. E eu tô aqui para te dizer que seja lá qual for essa dor, seja lá qual for essa crise do seu casamento, tem como sim a gente transformar essa situação. Mas primeira coisa, eu preciso aceitar, porque enquanto eu fico negando, enquanto eu fico ali reclamando, enquanto eu fico pondo culpa no outro, o outro é culpado, ou não sei quem, a sogra que interrompe, a sogra que atrapalha, eu não sei quem que vem, e aí você fica pondo culpa no externo, você não vai mudar. Quer transformar? Começa por você. Você é responsável pelas coisas que tem ao seu redor. Aquilo que tem dentro da gente é o que a gente emite para o nosso exterior. Ah, Silvana, mas está doendo. Isso que aconteceu foi grave, foi muito doído. Então transforme essa dor. Aprenda a ressignificar, transformar a sua dor. E tem como sim. Gente, de onde vem o antídoto de um veneno? De onde vem? Do veneno. Do veneno, do próprio veneno. Dali eu tiro a solução. Mas se eu não reconheço o que eu posso fazer, eu não saio do lugar. Entende isso? Se existe um problema no meu casamento, se existe um problema na minha vida, o primeiro fato é eu reconhecer, eu causei esse problema. Silvana, mas como eu vou reconhecer que eu causei se ele é que está errado? Tá? Eu causei esse problema. Se eu causei, eu também posso trazer a solução. Porque se é minha responsabilidade, ótimo, maravilha, porque eu posso trazer a solução. Agora, se eu falo que o outro é o problema, eu vou ter que ficar esperando o outro ser a solução. E eu não tenho como mudar o comportamento do outro, eu não tenho como ter controle sobre as ações do outro. Mas a minha eu tenho. Eu posso mudar a minha ação e fazer com que o outro mude a dele a partir de mim. Eu transformo a minha situação. Conheço uma situação onde o marido não queria, um casal apaixonado, um casal lindo, tinha tudo para dar certo, só que eles se casaram e aí aquele processo natural de viver um tempo sem filhos, e aí depois aumentaram a casa, fizeram mais um quarto, e aí quando estava naquele momento ali propício para planejar esse filho, ela descobriu que ele não queria ter filhos. E aí quando ela descobriu isso, pronto, acabou o casamento. Só que eu conversando com esse homem, eles já estavam separados, e aí eu conversando eu descobri que ele precisava de uma terapia. Ele tinha um trauma lá atrás, porque ele teve um filho solteiro. Talvez aí seja, né, você falou que ele já tem uma filha. E aí, mas só que o processo desse primeiro filho foi tão traumático para ele, porque a família dessa ex-namorada não deixava ver a criança, foi esse muito sofrimento, não deixava a família dele se aproximar, e isso gerou um trauma nele. E ele, quando pensava em ter um outro filho, e não era assim, escolha só. Ah, mas ele não quer ter outro filho, ele já teve. Mas ele ficava nervoso. Quando ele escutava barulho, choro de criança, isso gerou um trauma nele. Ele precisava se tratar, fazer uma terapia para se curar disso. De toda aquela dor que ele sofreu quando ele teve aquele primeiro filho, toda a dor daquela dificuldade que ele teve. E se a gente não percebe isso, a gente só fala assim, como assim eu casei com você, você não quer ter filhos? Então a gente só foca onde? No problema. E a gente não consegue ver a solução. Vamos ver por trás disso. Por que ele não quer ter filhos?
Será que tem algo que possa fazer para ajudar? Será que tem algum trauma aí? Ou qual é o medo? Porque em vez da gente questionar, eu ensino que sempre para vocês, seja curiosa. Ao invés de questionar seu marido, ao invés de ficar ali só brigando, passe a ser mais curiosa. Vamos escutar mais, ao invés da gente só ficar ali brigando, xingando, criticando, porque essa é a reação normal, né? O outro faz uma coisa que eu não gostei, como assim? E aí a gente discute. Tanto que as mulheres, elas têm fama de ser as briguentas. Vocês sabiam que isso é o que os homens mais reclamam das mulheres? Ah, mulher briguenta, mulher pode falar nada, que briga, que xinga, que fala alto. Essa é a fama que as mulheres têm de ser briguentas. Os homens, eles são bem objetivos, eles reclamam pouco. As reclamações deles são simples, a gente faz uma lista, né? Não, eu queria que fosse isso, que fizesse aquilo, que fizesse aquilo outro, que fizesse aquilo outro. O homem não, queria que ela parasse de brigar, fosse mais carinhosa. Então assim, vamos procurar ser mais curiosa. Ele não está querendo ter filhos. Por quê? Conversa com ele. Que medo que você tem? Qual é a sua dificuldade? Por que você não quer ter? Só escuta, sem criticar e parar com isso. Se o outro começa a falar, a gente não deixa nem a pessoa terminar a frase. E já foi provado que 40%, 50% a gente interrompe o outro. E isso é uma coisa normal do ser humano. A gente interrompe, a gente não deixa o outro falar. Então a gente precisa praticar esse hábito de escutar o outro, de escutar, de ser curiosa. Por que você não quer isso? Tá? Então faça isso no seu casamento. Tem que ter muito cuidado com essa decisão de separar. Porque muitas das vezes a gente não quer separar, a gente quer acabar com aquela dor. A gente só quer acabar com a dor. E aí você pensa assim, eu vou me separar, porque quando eu separo, pronto, vou acabar com aquela dor. Mas será que vale a pena? Será que vai acabar com a dor ou eu vou criar outras dores? Qual é a consequência dessa sua decisão aí de separação? Você vai criar outras dores, são outras consequências. E você acha que a separação vai ser a solução. E aí você vai para um outro relacionamento. E quem é que você está levando para essa outra relação? Você mesmo. E se você não cura essas feridas, se você não cura suas emoções, se você não aprende a se comportar de forma diferente, você vai continuar vivendo as mesmas coisas e ainda destruir o seu casamento. Então não é a solução. Se tem algo aí que você ainda possa fazer, você precisa fazer. Motivo de infidelidade. Sabia que tem como a gente superar a infidelidade? Você sabia que tem casamentos que hoje são muito melhores? Não, gente, pelo amor de Deus, não que um casamento precise passar por infidelidade, nunca, não precisa e não deve. Mas sabia que tem pessoas que superaram isso e hoje vivem um casamento muito melhor? Quando a pessoa reconhece o erro, reconhece que ela errou, ela pode querer ser uma pessoa muito melhor do que antes. Entende? Você só precisa aí saber se há essa vontade de superar essa situação. A traição, de fato, é algo assim, a palavra já é forte, né? Traição, você ser traído. E a gente é traído por quem? Por a pessoa que a gente confia, né? E o marido, então, caramba, é a pessoa que você dividiu sua intimidade, você divide sua vida. Então, você ser traído por qualquer pessoa já dói. Agora, você ser traído por aquela pessoa que você ama, que você divide a sua intimidade, dói. É difícil mesmo. Só que você tem que pensar que essa criança, ela não tem culpa. A criança, ela não escolheu isso. A criança não pediu essa situação. E muito pelo contrário, é mais uma pessoa na vida sem pai. Porque o pai não vai estar com ela. Ela é fruto do erro aí dos pais, da mãe dela também, que se aventurou aí em sair com um homem casado, que tinha compromisso, ela também errou. Mas a criança não tem culpa disso. Então, repense aí, porque você pode se afastar do seu marido.
criar brigas, criar problema e você prejudicar a criança. Não pense aí que você está ajudando ou deixando de ajudar o seu marido. Ele errou, é fato, e você não tem que aceitar. Você tem que deixar bem claro que você não aceita isso. Só que a criança não tem culpa. Então veja aí uma forma de você administrar isso, de você conviver com isso, sem que te doa tanto. Eu sei que é difícil, eu sei que não é uma situação fácil, mas pense na criança. Eu não quero que ele tenha contato com a outra pessoa. Então veja uma forma dele ter esse contato, dele dar essa assistência, sem que isso cause tanto problema entre vocês. A pessoa que errou precisa entender que ela precisa sim resgatar minha confiança. Para a gente continuar no casamento, a gente precisa resgatar a confiança, senão eu não consigo continuar no casamento. Um casamento onde não tem confiança vai afetar até mesmo a saúde de vocês. É preciso a gente ter confiança para continuar. Eu preciso confiar no outro. Então, olha bem nos olhos dele e diga aqui: você errou, eu te perdoei, mas a gente não esquece o erro. Eu quero que fique bem claro que eu não aceito o erro. Eu perdoei por mim, para eu tirar esse peso de mim e porque eu também quero continuar no nosso casamento. Agora, eu não aceito o erro. Eu não aceito que isso aconteça novamente. Você tem que ficar bem claro isso. E daqui para frente, eu quero que você reconquiste minha confiança. Porque o casamento, para ter valor, para vocês terem essa ligação, essa conexão, essa intimidade novamente, vocês precisam resgatar a confiança. Mas no meu casamento não teve infidelidade, Silvana, mas eu não consigo confiar. Ótimo. Busque essa confiança. E como que a gente faz para confiar? Gente, não adianta a pessoa falar assim: você não confia em mim, eu nunca fiz nada de errado. Isso gera mais uma pulga atrás da orelha do que a pessoa não ter falado nada. A pessoa virar e falar: confia em mim. Confia em mim? Como assim? Por que você está falando que tá confiando, tem que confiar em você? Você está falando isso porque tem alguma coisa errada aí por trás. Isso gera mais ainda a pulguinha da desconfiança, né? Por que será que ele falou que eu preciso confiar nele? Por que será que ele falou que nunca fez nada de errado? Não é assim que se resgata a confiança. Não é só falando. A gente confia pelos atos da pessoa, pela nova forma de proceder. E você vai percebendo que você pode confiar novamente, pela conexão entre vocês, pela intimidade que vocês vão criar novamente. Porque eu só confio em alguém que eu tenho intimidade. Quando eu tenho intimidade, eu conheço. Quando eu conheço alguém, eu falo: eu posso confiar. Você não vai confiar em alguém que você nem conhece. Se você acabou de conhecer uma pessoa, mas você precisa confiar em ela algo importante. Se você não tem intimidade, se você não sabe quem ela é, você não confia. Então é preciso eu saber quem é essa pessoa que está comigo. Será que eu posso confiar? Porque quando acontece uma infidelidade aí, uma traição, você passa assim a não saber quem é essa pessoa. Quem é esse homem que eu casei? Quem é? Será que eu me enganei? E aí gera aquela dúvida, né? Será que eu me enganei? E pode ser que não. Pode ser que tenha sido uma fraqueza. Pode ser que o seu casamento tenha passado por alguma situação aí onde deu brecha para isso. Talvez seja um momento, uma alerta para vocês resgatarem essa intimidade, essa conexão novamente. Então você precisa ir prestar atenção nos pontos, nesse ponto cego onde você não estava enxergando. E é possível sim resgatar, superar, viver um novo. Gente, eu já vi história até de gente que separou mesmo no papel e voltaram a viver juntos. Eu conheço casais assim e hoje vivem casamentos maravilhosos, porque as pessoas sabem da dor e elas não querem mais aquilo. A gente quer ser muito melhor. Então quando a gente é provado no fogo, já viu o ferro provado no fogo? Ele derrete e sai algo melhor. A semente, para a semente nascer, eu plantei aqui uma semente de girassol, mas para esse girassol lindo florescer, crescer, virar uma flor,
O que precisa acontecer com a semente? Morrer, germinar. E muitas das vezes a gente precisa disso, de plantar, morrer com essa dor para que algo melhor possa aparecer, para que algo melhor possa existir. Meu marido tem senha no celular e não dá para mim. Você tem que conversar com ele. Essa questão de celular, eu vejo que hoje é muito crítico isso, né? Meu marido antes não tinha senha e hoje tem. Então ele precisa entender que você precisa saber essa senha. E você precisa entender que você não tem que ficar futucando o celular dele. Ué, Silvana, mas você tá falando que eu tenho que saber a senha e não posso mexer? Sim. A senha é sinal de confiança. Eu tenho a sua senha do celular, beleza. Sinal de que você não tem nada para esconder. Que você confia em mim. Agora você vai confiar também que eu não vou ficar mexendo no seu celular. Porque se a gente fica ali futucando, mexendo, tem dois aspectos aí. O primeiro deles é que quando eu fico procurando indícios, procurando no celular se ele está conversando com alguém, se eu fico procurando se ele está fazendo alguma coisa errada, onde está o meu foco? Procurando alguma coisa errada. Onde, na verdade, o meu foco tinha que estar. O que eu posso fazer para melhorar meu relacionamento? O que eu posso fazer hoje de legal para a gente ter mais intimidade? O que eu posso fazer hoje para a gente investir na relação? E aí a sua mente, ao invés de estar ali focada em ter um relacionamento cada vez melhor, transformado, você está colocando o seu foco para buscar problema, para achar uma coisa errada. Gente, isso é sofrimento. É estado de sofrimento. Você vai viver ali no sofrimento e vai perder o seu tempo que você tem, que é a única coisa que a gente tem, é o agora, onde você poderia estar investindo na sua relação, você está perdendo o seu tempo procurando problema. Cuidado com o foco. Então esse é o primeiro motivo. Você não deve ficar fuçando no celular do marido para procurar as coisas. Para procurar e saber o que ele está fazendo. Agora, eu ter a senha é um sinal de confiança, um sinal que está tudo bem. Aqui na minha casa é assim. Eu acho que meu marido nem tem a senha do meu, mas eu não me importaria de dizer. É porque a gente respeita, isso é confiança, isso é respeito, é privacidade do outro. A gente não tem que saber o que o outro está falando com todo mundo o tempo todo. Eu sei a senha dele, mas, gente, eu não fico olhando. A senha é caso eu precise pegar o celular para ver alguma informação, ou ele peça para atender alguma ligação, ou ver alguma coisa, mas eu não vou ficar fuçando. Eu estou preocupado com outras coisas. Existe um ditado que fala assim, tempo é, e todo mundo responde, tempo é dinheiro. Eu estou aqui para te dizer que tempo é vida. O momento que você tem agora é a única coisa que você tem. Já parou para pensar? O que você tem? O agora. Você tem o seu momento agora. E aí, a sua imaginação, sua mente não sabe se você está vivendo o passado ou o futuro. Então, se eu fico pensando em algo que passou, é como se eu estivesse vivendo de novo. Se eu ficar lá só pensando no futuro, no que eu quero fazer, vai gerar ansiedade. Porque minha mente vai pensar que eu quero isso agora, mas isso não chegou. Então, a gente só tem esse momento. E aí você vai ficar perdendo esse momento preocupada, nesse estado de sofrimento, procurando o problema, onde está acontecendo, o que meu marido está fazendo. Volto a falar, buscar intimidade, buscar conexão. E aí vocês vão perceber, se eu confio no outro, tudo bem, tá aqui minha senha, porque eu confio que ele não vai fuçar. Agora, eu também não ia gostar se meu marido ficasse todo dia olhando. Deixa eu ver, com quem que você tá conversando, o que você tá fazendo. Eu não ia gostar. Me responde se você ia gostar, que seu marido todo dia ficasse olhando seu celular. Você não ia gostar. É pensar, são duas pessoas, mas cada um tem a sua privacidade também. Tem um limite. Respeitar-se. O que é respeitar-se? É eu conhecer o limite que o outro tem na minha vida. Ó, daqui, esse lugar aqui é meu. É a minha intimidade. É esse lugar aqui não dá, entendeu? Esse espaço aqui é meu. A gente vive juntos, vivemos essa unidade, só que as pessoas são diferentes.
A gente precisa dessa privacidade, senão a gente surta. Não dá para viver sendo vigiada pelo outro o tempo todo. Então pensa isso também quando você for fazer com o outro. Quando o marido trabalha viajando, gera mais essa insegurança, porque ele está longe. Esse é um dos motivos que gera insegurança aí e os ciúmes. Por quê? Porque está longe. Você não sabe o que está acontecendo lá. Então assim, é bem complicado mesmo. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que investir no tempo de qualidade. Quando ele estiver presente, vocês têm que fazer esse tempo ser maravilhoso. Quando vocês se encontrarem, tiverem oportunidade de se falarem, tem que ser bom, para que não gere aí que a distância geográfica não gere a distância emocional entre vocês. É isso. Procure a conexão emocional, para que mesmo que ele esteja longe, vocês estejam conectados emocionalmente. Meu casamento está acabando por causa de brigas de passado que eu não consigo esquecer. É passado? Já passou essa dor? Isso já aconteceu e não está acontecendo de novo? Você precisa aprender a perdoar. É a força do perdão. É porque a gente fica achando que se eu perdoar, eu vou tirar o erro do outro, eu vou tirar a culpa do outro, então eu não vou perdoar. Só que você está só sofrendo, se penalizando. Isso não vai mudar nada. Você precisa aprender a se perdoar, porque senão, se eu não perdoo, eu vou ali ser a juíza. Eu decidi que eu não vou perdoar, então eu vou ser juiz. Se eu sou um juiz, porque eu não dou o perdão, eu preciso puni-lo de alguma forma. E aí você vai ficar o tempo todo tentando puni-lo. E você não perdoa. Perdão é decisão, é amor. E aí você fica ali tentando julgar o outro. E eu tô para te dizer, o casamento vai acabar mesmo. Porque não tem como, gente, a gente conviver com outra pessoa, ter intimidade com o outro, olhando para a pessoa e sentindo mágoa, raiva, tristeza. Não dá para continuar. O perdão, ele faz parte do recomeço. Você precisa ir curar suas feridas e aprender a perdoar. É por isso que dentro do método Cura do Casamento, que foi o método que eu criei, eu começo conosco, curando as feridas, ressignificando as crenças limitantes, aquilo que não deixa a gente seguir, limpando primeiro, para aí sim a gente alinhar o que a gente quer. Quem aqui assistiu a minha live onde eu expliquei como a gente pode sintonizar aquilo que a gente quer? Também falei isso na meditação, eu tenho falado aqui com vocês. Eu preciso sentir e não só falar o que eu quero. Quando eu falo, mas eu não acredito, eu não sinto, aquilo não realiza, não acontece. Ah, tá, eu falei pra ele que eu perdoei, da boca pra fora, mas aqui dentro eu tô assim, não consigo. Eu tô cheia de mágoa, ele vai pagar por isso. O seu corpo não tá sentindo isso, então você não consegue perdoar. Você não consegue ir pra frente, você não consegue realizar aquilo que você quer. Você fez uma oração para Deus. Senhor, me faz perdoar esse homem, me ajuda. E aí a sua oração tá subindo para Deus, e aí no meio do caminho você fala assim, ah, mas eu não vou conseguir. Sua oração voltou. Você precisa acreditar, se entregar. Porque se você não faz isso com sentimento, você não consegue recomeçar, você não consegue reconstruir o seu casamento. Então o primeiro passo aí é você aceitar. Eu falei aqui das 5 fases para sair da crise. E a 5ª fase, quando você já passou por todo esse processo, é você aceitar. Aceitar que isso aconteceu. Se você também não aceita, você não perdoa. Porque você não aceito. Comigo não. Como ele fez isso? E aí você fica se questionando, querendo entender tudo. E você não consegue seguir adiante. E mesmo se você separar dele, eu vou te dizer, se você não aprender a perdoar, essa dor vai continuar te machucando. E às vezes uma coisa que aconteceu ali, em um dia, uma hora, uma coisa que aconteceu em um dia, pode passar anos te machucando, se você não aprender a tirar isso dentro de você. Então decida perdoar, decida tirar isso dentro de você. E é diferente perdoar
e fazer as pazes. São duas coisas diferentes. Quando eu perdoo por mim. Eu decido tirar essa dor de dentro de mim. Agora, fazer as pazes, eu preciso do outro. Peraí, eu te perdoei. Agora, você quer continuar? Você está afim de resgatar minha confiança? Aí é outra fase, é outra coisa. Agora, perdoar é uma decisão sua. É você decidir que você não quer sofrer. A dor existe, mas eu não vou sofrer. É a minha opção. Então, você precisa tomar essa decisão. É uma decisão de amor por você mesmo. Tá bom? Então, é isso. Essa é a mensagem de hoje. As 5 fases para a gente sair da crise. E tá tudo bem, a gente passa por essas fases. A gente só tem que passar por elas o quanto antes. Quanto mais a gente passa, mais rápido. Quanto mais a gente entende, a gente passa mais rápido, se aceita e transforma a situação. Recomeça novamente. Transforma essa situação que você tá vivendo aí no seu casamento. E aí você tem como aí você transformar e viver essa vida nova, tá bom? Gratidão, obrigada e até mais!